Você já parou para pensar que há 50 mil anos você poderia estar caminhando pela Europa e encontrar um ser humano que não era você? Não um macaco, não um animal, um ser humano de outra espécie. Mais forte que você, adaptado ao frio, com rituais, linguagem própria e provavelmente com pensamentos tão complexos quanto os seus. E aqui está a parte mais perturbadora: você tem o DNA dele correndo nas suas veias agora. A história da origem humana que te ensinaram na escola foi simplificada ao ponto de virar uma mentira. Hoje a gente vai consertar ela. Antes de qualquer coisa, você precisa de 3 datas, só 3. Mas cada uma delas vai mudar a forma como você se vê. Marco número 1, há 6 ou 7 milhões de anos. Esse é o momento em que tudo começa. Não o momento em que o humano surgiu, mas o momento em que a nossa história se separou de outro. Foi aqui que a linhagem que daria origem a nós se dividiu da linhagem que daria origem aos chimpanzés modernos. Não existia humano ainda, não existia chimpanzé ainda. Existia um ancestral em comum, uma criatura que provavelmente não se parecia com nenhum dos dois, que em algum momento do ponto da África teve descendentes que seguiram caminhos diferentes. Um caminho foi o nosso. E ninguém sabe ao certo por que os dois caminhos divergiram. Mudanças climáticas, separação geográfica, acaso, a vida não pede permissão para se reinventar. Dito isso, muito prazer, eu sou o Lucas e esse é o Oculta História. Deixa o like, se inscreve no canal, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses marcos e sobre a história da própria humanidade. Há 2,8 milhões de anos acontecia o marco número 2. É aqui que surge o gênero Homo, ou seja, a primeira criatura que você poderia chamar tecnicamente de humana. O Homo habilis, o habilidoso, já andava completamente ereto, já tinha um cérebro significativamente maior que seus antecessores e, mais importante, já fabricava ferramentas. Pense no peso disso: um ser humano olhando para uma pedra e pensando, eu posso modificar isso para servir a um propósito. Esse é o momento em que a inteligência começa a dobrar a realidade ao redor dela, e esse instinto de transformar um ambiente em vez de só se adaptar a ele é exatamente o que nos trouxe aqui. Marco número 3, há 300 mil anos. Você, tecnicamente, geneticamente, fisicamente, o Homo sapiens surge na África há cerca de 300 mil anos. E aqui vem uma informação que sempre deixa as pessoas em silêncio. Se você pegasse um desses humanos de 300 mil anos, desse um banho, colocasse uma roupa moderna e botasse ele no metrô de São Paulo, ninguém olharia duas vezes. O mesmo tamanho, o mesmo cérebro, a mesma estrutura física, 300 mil anos de distância e biologicamente vocês são a mesma coisa. O que mudou foi o mundo ao redor dele, não ele. Agora é aqui que a história que te contaram começa a desmoronar. Crescemos com uma imagem muito específica na cabeça. Você provavelmente já viu aquela ilustração famosa, uma fila de criaturas que vai do macaco curvado até o homem moderno, em linha reta, cada um pouco mais ereto que o anterior. Essa imagem é uma das mais simplificações da história da ciência. A evolução não é uma linha reta, ela é uma árvore enorme, caótica, cheia de galhos que terminaram no meio do caminho, galhos que se cruzaram, galhos que cresceram em paralelo com milhares de anos. E há cerca de 50 mil anos, o que em termos geológicos é literalmente ontem, a Terra parecia um planeta de fantasia. Se você pudesse viajar no tempo até aquela época e percorrer o planeta, você encontraria na Europa o Neandertais, mais robustos que nós, ombros mais largos, ossos mais densos, adaptados ao frio glacial europeu. Enterravam seus mortos, cuidavam dos velhos e dos feridos da tribo. Usavam ocre vermelho, provavelmente em rituais ou pinturas corporais. Eles não eram os brutos que os filmes mostram. Na Ásia, os denisovanos. Esses a gente mal conhece. Isso por si só já é fascinante. Os denisovanos foram descobertos não por um fóssil completo, mas por um fragmento de dedo encontrado numa caverna na Sibéria em 2008. A partir do DNA preservado desse fragmento, os cientistas identificaram uma espécie humana inteiramente nova, uma espécie humana que ninguém sabia que existia, revelada por um pedaço de dedo. Ainda não sabemos como eles eram fisicamente, não temos um crânio, não temos uma reconstituição confiável, só sabemos que existiram, que eram humanos e que se espalharam por boa parte da Ásia. Na Indonésia, o Homo floresiensis. A ciência chama eles carinhosamente de hobbit. E não é tão difícil entender o porquê. Mediam cerca de 1 metro de altura, viveram na Ilha de Flores até provavelmente 50 mil anos atrás, caçavam animais anões porque a ilha era menor e os animais haviam encolhido ao longo de gerações, com ferramentas de pedra que eles mesmos fabricavam. Um humano de 1 metro numa ilha isolada, caçando elefantes anões com lanças de pedra. Se isso não parece um conto de fantasia, eu não sei o que parece. Mas aqui é a parte que muda tudo. A gente não só conviveu com essas outras espécies humanas, mas a gente se relacionou com elas. Durante décadas, a teoria dominante era de que o Homo sapiens saiu da África, encontrou essas outras espécies e simplesmente a substituiu, como uma espécie mais eficiente tomando o lugar de um menos eficiente. Limpo, simples e sem contato. Aí veio a genética moderna e jogou essa teoria pela janela. Em 2010, o geneticista Svante Pabo, que mais tarde ganharia o Nobel de Medicina exatamente por esse trabalho, sequenciou o genoma Neandertal e a descoberta foi bombástica. Se você não tem ancestrais
ancestralidade africana subsaariana, você tem entre 1 e 2% de DNA Neandertal. Não é uma contaminação e não é um erro de análise. É herança genética real de encontros reais entre humanos modernos e Neandertais há centenas de milhares de anos atrás. Você, enquanto assiste esse vídeo agora, carrega dentro de você fragmentos de uma espécie que se extinguiu há 40 mil anos. E os denisovanos? Mesma história. A população do leste asiático e principalmente as populações melanésias, como os aborígenes australianos e os habitantes de Papua Nova Guiné, carregam até 4% de DNA denisovano. 4% de uma espécie que a gente descobriu faz menos de 20 anos. O que isso significa? Significa que quando o Homo sapiens chegou à Ásia, encontrou os denisovanos, conviveu com eles e deixou filhos. Esses filhos tiveram filhos e esses filhos chegaram até hoje. A árvore genealógica da humanidade não é uma árvore, é uma teia. Então, se convivemos e se nos misturamos e compartilhamos o mesmo planeta por milênios, por que só sobrou um? Há cerca de 40 mil anos, todas as outras espécies humanas desapareceram. Os neandertais, os denisovanos, os hobbits de flores, todos. E o Homo sapiens ficou sozinho. A pergunta que os cientistas ainda debatem com muita intensidade é por quê? Existem algumas hipóteses. A primeira é que nós os matamos, diretamente ou indiretamente, com guerras, com doenças que carregávamos e eles não tinham imunidade, com competição por recurso que nós vencemos pela nossa capacidade de cooperação em grupos maiores. A segunda hipótese é mais sutil. Talvez não tenha sido uma extinção, mas uma absorção. Talvez os neandertais não tenham desaparecido, talvez eles tenham se tornado parte de nós, diluídos ao longo de gerações de mistura genética, até que não havia mais uma população puramente neandertal. Essa segunda hipótese tem algo de poético e de assustador ao mesmo tempo. A terceira, a que eu acho mais honesta, é que a gente simplesmente não sabe, e provavelmente nunca vai saber com certeza. O que sabemos é que depois de milhões de anos de diversidade humana, o planeta ficou com uma única espécie capaz de fazer fogo, construir cidades e lançar satélites no espaço: nós. E isso por si só deveria nos deixar mais humildes, porque em algum ponto da história, outro ser olhou para o céu e se fez as mesmas perguntas que você se faz, e ele não está mais aqui para contar. Então, para resumir o que a gente viu hoje, somos uma espécie com 300 mil anos de existência, com 2,8 milhões de anos de história, que remonta a uma separação de 6 ou 7 milhões de anos atrás. Compartilhamos o planeta com pelo menos 3 outras espécies humanas ao mesmo tempo, nos relacionamos com elas e temos o DNA delas dentro de nós. E num piscar de olhos, geologicamente falando, fomos os únicos que restaram. E eu acho que é essa história mais humana que existe, porque ela mostra que nunca fomos uma coisa só, sempre fomos uma mistura, sempre fomos plural, sempre fomos o resultado de encontros que ninguém planejou, e talvez seja exatamente por isso que ainda estamos aqui. Mas agora me conta nos comentários, o que mais te impressionou nisso tudo? O fato de termos convivido com outras espécies humanas, ou descobrir que o DNA delas ainda está em você agora? Me conta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Curta História. Até o próximo.